Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast. No BrilhaCast de hoje, onde a gente apresenta as táticas e estratégias para você conseguir lotar a sua agenda de cleaning, né, ter mais clientes e fechar sua semana aí tendo bons clientes no seu schedule. No tema de hoje, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre sociedade. É, é preciso você ter sociedade para trabalhar com house cleaning? É bom ter sociedade? Como que vocês podem fazer essa escolha da maneira certa, né? A gente tem a Thelma aqui, que é a dona do podcast, e eu entrevisto ela. Então, para começar o podcast, eu já quero fazer uma pergunta. Thelma, você alguma vez já trabalhou com sociedade? O que você acha melhor a pessoa que está começando? Ter um sócio ou não? Hello, pessoal. E aí, tudo bem? Bom, esse tema é muito interessante. Lembrando que não existe o certo ou errado, mas existe o mais viável no momento, né? Eu já tive sócia e eu já trabalhei sozinha também com ajudantes. Então, eu posso falar dos dois lados da moeda. Ter sócia ou sócio, né, é muito bom porque evita você precisar ficar o tempo todo precisando de helper, né? Às vezes o helper desmarca com você, você tem que ficar contratando gente o tempo todo. Então, ter uma sócia, né, parceira ali que trabalha com você o tempo todo, você tem uma certeza melhor de que vai ter gente amanhã para ir com você, né, que não vai faltar, que tá ali junto na entrega do serviço. Então, essa é a parte muito boa. E se essa sócia conseguir, ou esse sócio conseguir nivelar o nível de trabalho, o mesmo nível de trabalho com você, perfeito. Agora, se essa outra sócia, se essa outra pessoa empurrar com a barriga, for um pouco mais preguiçosa depois do trabalho, quer ir para casa descansar e não fazer mais nada, e aí fica pano para você lavar, fica cliente para você responder, fica produto para você comprar, aí não é sociedade. Então, aí você está dividindo o lucro com o seu funcionário. E aí é muito mais complicado, entendeu? Então, para você fazer uma parceria, uma sociedade, você tem que saber onde você está pisando. E isso tudo tem que ser acordado antes de vocês começarem essa parceria, porque depois que começa, aí se começar de boca, vamos fazer isso e depois a gente decide, aí é mais complicado. Então, é preciso que antes da parceria, é igual com o cliente. Antes de você começar a prestar serviço com o cliente, você fica empolgada e às vezes não quer botar ali a parte mais concreta, né? Parte mais chata, burocrática, porque você acha que vai afastar a pessoa ou o cliente. Só que, na verdade, aquilo ali precisa ser feito para você, daqui a umas semanas ou uns meses, não ficar aquela pessoa super insatisfeita com o seu trabalho, com o seu dia a dia, porque você não fez aquele pacto lá anterior. Então, a sociedade funciona assim como o cliente, você precisa deixar tudo claro antes de começar. Olha, eu vou ser responsável pelos produtos, você vai ser responsável pelos panos, eu vou ser responsável pela contabilidade, pelos recebidos, você vai ser responsável pelos gastos com a empresa. Então, assim, precisa dessa parceria completa. Se for uma corpo mole e sobrecarregar a outra, essa parceria não vai durar, entendeu? Seja com parceiros, né, amigas, ou seja também com parente. Sempre eu trabalhei com muitas pessoas por exemplo, esposas que trabalhavam com o marido. E era uma brigaiada durante as limpezas, porque, poxa, me ajuda aqui. Nossa, você não fez nada hoje, eu tô cansada, não sei. Então, era um culpando o outro de estar fazendo mais, entendeu? Sim. Então, essa condição de não essa condição de não ter tratado antes esses detalhes acaba tornando a relação ali desgastada não acaba transparecendo no trabalho. Então, se for fazer parceria, escolha bem seu parceiro, escolha bem a pessoa. Eu sou a favor da parceria, porque eu acho que dilui um pouco as responsabilidades,
Mas se você for fazer parceria com alguém que não realmente está ali, tá ali no batente com você, igual a você, aí vai ser mais trabalho para você e menos lucro. Então, escolha bem seu parceiro e comece, porque ainda mais agora que está nessa época de falta de helper, e então por que não juntar duas helpers que querem começar a empresa, ou uma que está começando e a outra que, né, fica naquela ali insegura, às vezes complementam uma personalidade com a outra, né? Uma fala inglês, a outra já é melhor na limpeza, então juntar essas qualidades também é muito boa, também é muito bom. Ah, legal. E você fez parceria e você já também teve helper, né? Você costumava ter a Isso, parceria da sua sócia. Como que era essa isso. parceria? Então, era uma parceria legal, né? Eu sabia que eu podia contar com ela, que ela não ia faltar, que ela não ia deixar, por exemplo, me deixar na mão, ou vice-versa também, ela sabia que eu não ia deixar lá na mão. Então, a cumplicidade nesse ponto era muito boa, né? Então, a parte financeira também a gente acabava dividindo, então era uma coisa benéfica para as duas. Só que chega uma hora que a parceria, como se a gente não tratar, como eu te disse, se a gente não tratar de todos os detalhes antes, pode sim gerar um inconveniente no futuro. Então, acaba que uma se achava sobrecarregada, eu reclamava disso, ela reclamava daquilo, mas, enfim, não terminou por causa disso, foi mais por ela ter retornado ao Brasil, mas a questão nisso tudo é que poderia, né, ter finalizado por conta de falta de comunicação, né? A falta de ali de sentar e conversar, olha, vamos acertar aqui? Qual vai ser a nossa porcentagem? Vai ser 50-50? O que que você vai fazer? O que que eu vou fazer? Lógico que vão surgir outras coisinhas ali no meio, mas aí vocês vão lidando com o tempo, que não pode é deixar rolar solto, né? Pegou o dinheiro, ganhamos o dinheiro, vai, tum, metade, metade, e deixa o resto, deixa a empresa se virar. Também não é assim, vocês têm que sentar, botar tudo no papel e ver, olha, isso é de produto, isso é de gasolina, isso é para as taxas, isso daqui, entendeu? E aí sim, vocês começarem a desenvolver uma parceria de verdade. Caramba, que legal. Então vocês já tinham tipo até uma planilhazinha de controle para poder dividir os custos da empresa, quem que gastou isso aqui, gastou aquilo ali. Tinha até cartão? Vocês tinham cartão, tipo, uma da outra? Exatamente. Não, não, cartão eu usava o meu pessoal, mas poderia ter. Esse é o grande benefício. Até me fizeram essa pergunta. Qual o benefício de registrar uma empresa? É que você consegue, além de outras coisinhas, você consegue também abrir uma conta jurídica e ter um cartão de crédito só para a empresa, entendeu? Então você consegue controlar melhor os gastos e os ganhos da empresa e não misturar nas contas, né? Porque chega um cliente quer mandar Venmo, que é um aplicativo, aí ele manda Venmo. Aí o outro quer mandar transferência bancária, aí manda transferência bancária. Aí quando vocês vão juntar, já está bem confuso ali. Então é legal vocês terem tudo concentrado ali, centralizado na empresa e não na pessoa física. Então é muito bom, mesmo que você tenha uma conta só para isso, Entendi. né? Você abre uma conta, não quero abrir conta de empresa agora. Abre uma conta para você em outro banco e deixa ali só para receber o dinheiro da empresa, para não ficar pingadinho em outros lugares. E se eu não conseguir abrir a conta no banco, você acha que tem algum aplicativo para gerir alguma coisa assim? Ou vai ter que ser mesmo no papel e seja o que Deus quiser? Bom, os aplicativos de gerenciamento de schedule, eles conseguem gerenciar tanto as entradas como as saídas, conseguem gerenciar quem está devendo, quem pagou, como pagou, você pode colocar lá manualmente, e se a pessoa tiver pago online, vai aparecer lá, pagou, e já vai aparecer como se tivesse transparente, né, para você não mexer mais. Então, existem esses modos de controlar, mas a planilhinha também pode ser super bem-vinda, ou tem outros aplicativos também de controles de despesas que você pode utilizar, que são legais, são bem legais. Entendi, bacana. E você disse que era sua amiga, né? Ela veio do Isso, Brasil contigo.
Como que você Isso. não misturava isso daí, essa parte de ser amiga e da parte de ser trabalho? Porque pode misturar, né? Você morava na mesma casa que ela? Na mesma casa? No começo eu dividia assim, no começo eu dividia. Então, é complicado, porque você está convivendo ali, é praticamente um relacionamento, né? Você fica ali o tempo todo e às vezes você está estressada e acaba soltando, ou tem um problema durante o dia e aí você culpa outra pessoa, ou assim, por mais que você não fale, você fica ali pensando, poxa, eu fiz minha parte e a pessoa não fez. Então, são várias coisinhas que vão surgindo durante o dia. Se você já tem uma amizade, conhece a pessoa, fica um pouco mais fácil, porque você já sabe como lidar, já sabe como falar, né? Como é que vai introduzir aquele assunto? Olha, o cliente, por exemplo, eu recebi uma mensagem do cliente reclamando que a parte dela estava não tinha gostado. Aí você fica assim, como é que eu vou E falar aí? isso? Né? Você fica, como é que eu vou falar isso? Aí vem outro dia e também manda outra mensagem dizendo que a parte dela não está boa. E aí você vai mais uma. Então, essa é uma desvantagem também, porque não é uma funcionária. Você tem que conversar como se fosse uma sócia mesmo. Então, você tem que ter todo um tato ali para saber falar, né? Para que aquela pessoa conserte aquele defeito sem se sentir como se você, sem sentir que você estivesse mandando nela, entendeu? E, então, tem várias coisinhas que vão acontecendo durante o processo, né? A construção do schedule, até quando já tem o schedule, que você vai ter que aprender a lidar com essa outra pessoa. Mas eu não acho que isso daí é comum com qualquer relação, né, de pessoas. Então, eu acho que você tem que entender a sócia, o sócio, e saber lidar com ele. Né? Se você acha que realmente ele tem um potencial, que ele cometeu um erro, ou que, né, ele tem esse defeito de, às vezes, deixar coisas para trás, por exemplo, né? Poxa, esqueceram um pano aqui de novo na minha sala, um pano sujo em cima do sofá. Aí, entendeu? Então, são coisas que você vai ter que, poxa, olha, da próxima vez dá mais uma olhada, porque já é a segunda vez que reclamam. Então tem que sempre ter esse jogo de cintura para não ofender e não fazer com que a outra pessoa se sinta, né, menos que você. Mas eu acredito que isso seja também para helper, para qualquer outro tipo de pessoa. Quando você está liderando ou trabalhando com gente, com pessoas, você tem que ter esse jogo de cintura, porque seja helper, seja sócio, seja cliente, você vai ter que respirar, pensar e aí sim soltar para não ficar uma coisa Pra não matar na você no hora. pedestal, exatamente. Você não se tornar uma pessoa autoritária, né? Porque senão não para ninguém, nem helper, nem sócia, nem ninguém. Entendi. É mais a parte da confiança que você comentou, né? Porque se fosse helper, é mais de subordinação. Porque eu acho que seria bem mais fácil lidar com uma helper do que com uma sócia, né? Eu não sei, eu acho que uma sócia, se você, a importância de você conhecer ela bem é isso. Porque você É. sabe, se você tiver uma conversa madura com ela vai simplesmente aceitar, mudar e melhorar onde ela precisa melhorar. A helper não, você manda, pode ser, não sei, eu não sei como acontece também, mas você pode falar, ó, você fez errado, e é uma funcionária, né? Já a amiga, não sei. Mas até a helper você tem que saber como fala, porque tem helper que também tem um certo ego. Então você não pode falar de qualquer jeito, você vai ter que saber ali como lidar com ela para passar aquela informação, entendeu? Olha, ela gostou muito do seu trabalho, mas ela não gostou da parte do banheiro. Realmente você deixou o cabelo no chão, entendeu? Isso incomodou ela. Aí a pessoa fala: "Ah, não, desculpa" e tal. Tem gente que entra por aqui e sai por aqui, vai continuar cometendo o mesmo erro. Mas se for aquela pessoa que vai se atentar da próxima vez, aí eu acho que vale sim, entendeu? Uma tentativa aí de conserto. Agora tem gente que não adianta, que não aprende nunca. Mas É, entendeu? Tem vários benefícios, tem vários prós e tem vários contra também. Eu sou a favor da parceria, principalmente no começo.
porque é complicado você achar helper. Se no seu estado estiver tranquilo de helper, ótimo. Se não, isso não pode ser uma desculpa para você não começar, tá? Então, você pode começar com uma parceria, com clareza desde o começo o que que vai ser. Olha, se em caso da gente não fazer mais essa parceria, 50% das casas vão ser minhas, 50% das casas suas, e com detalhes, ó, 50% das casas vão ser minhas, mas são casas, as casas vão ser divididas de acordo com a localização, entendeu? Vai cada uma especificando o que quer, porque isso no começo é muito, muito bom para evitar brigas, conflitos futuros, entendeu? Cada uma, se não quiser mais, pegue sua parte e pronto. Sim. E você registrava isso em contrato, por exemplo? Se... Olha, no Entendi. meu caso, não, porque eu já conhecia a pessoa há muito tempo, Uhum. né? Mas se, por exemplo, se eu fosse hoje helper e eu conhecesse alguém nos Estados Unidos, chamasse para ser minha sócia, eu faria desse jeito. Eu teria feito um contrato, né? Um contrato assim entre eu e ela, né? Tudo escritozinho. Além disso, quando você cria uma empresa, você pode repartir como você quiser a porcentagem, entendeu? Então, quando você cria uma LLC, que é a Liability Company, você pode dividir 50% para uma, 50% para outra, ou especificar essa porcentagem. Então, você pode ter isso tudo oficialmente dividido. Tu acha que isso um e-mail resolve? Ou tem que ser contrato mesmo? Tipo, um e-mail, cada um trocando e dando. Não, o e-mail, no caso, era só para detalhar, porque tem muita. Tá, 50% da empresa é minha, 50% tua. Eu vou e pego as casas melhores, mais tranquilas, e tu pega as mais ferradas lá no Cafundel de 10 Judas. anos. Exatamente, só os indianos não é justo. Então, é bom deixar isso tudo bem claro, sabe? Pensa em todas as possibilidades que possam acontecer, especifica, entendeu? Porque cada uma vai estar ali, ó. Se uma está pensando em ir embora, sei lá, já deixa ali tudo especificado, porque até essa questão de tem gente que briga muito, não, essa casa é minha, essa eu quero, esse cliente é chato, enfim, vai ter que estar tudo ali para uma não sair perdendo, né? Sim. E como que você fazia com relação à confiança? Por exemplo, eu quando conheço uma pessoa nova, demora muito para ela pegar minha confiança absoluta. Nem tão absoluta, mas uma confiança inteira, sabe? Você confiava na sua sócia de mão aberta ou você sempre conferia também o que ela fazia, conferia as contas, ver se ela recebeu mesmo, se ela pagou, se ela não gastou? Você ia de mão aberta ou não? Olha, eu confiava porque o nosso era muito controlado, entendeu? Uhum. A maioria das transferências, dos pagamentos, eu estava na hora, ou eu recebia, ou ela me mostrava, então não tinha muito como ter esse desvio, vamos dizer assim. Eu tinha sempre tive muito controle de quantas casas tinham, quanto ia dar no dia. Quando alguém cancelava, eu já ficava possessa, porque aquilo ali ia fazer um desfalque, porque eu já tinha toda a semana contada, então eu já mandava uma mensagem bem, bem braba para o cliente, entendeu? Olha, esse dinheiro vai fazer diferença no nosso orçamento, não poderia ser cancelado assim em cima da hora, enfim. Então, isso tudo já deixava muito certinho quanto ia dar. É lógico que tem aquelas limpezas que aparecem e a gente raramente negava, né? Recusava. Mas essas limpezas eu geralmente estava lá, confirmava com o cliente, então eu sabia, como a minha sócia ela não falava inglês, acabava que eu tinha um controle maior do que estava acontecendo, entendeu? Mas nós duas tínhamos acesso ao que estava acontecendo e ao que estava sendo recebido. Excelente, transparência, né, para ninguém ficar É, de fora. Tá bom. E você tocou num exatamente. assunto legal aqui também, que é sobre o inglês. Você acha que uma das sócias tem que falar inglês ou isso tanto faz? Eu acho que complementar as habilidades é muito bom, muito útil para essa relação, né? Uma fala inglês, a outra não fala, uma limpa mais rápido, né? Ou limpa melhor a cozinha, por exemplo. Eu falava inglês,
e adorava limpar banheiro. Adorava. Então, assim, eu nem discutia, eu falava, tô no banheiro, e ela gostava de cozinha, mas geralmente quem fica no banheiro fica na cozinha. Eu não me importava de fazer cozinha, mas eu não gostava. Então, eu ficava no banheiro e às vezes na cozinha, às vezes a gente mudava para poeira, para chão, então ficava alternando, mas o banheiro era quase sempre meu porque eu gostava. Porém, quem fica no banheiro não fica muito disponível para o cliente. Então, esse uma coisa ruim, porque eu no banheiro me afastava do cliente e ela ficava mais à mostra. Então, se ela não falava inglês, quem deveria ficar mais à mostra seria eu. Então, por várias vezes o cliente chegava para falar com ela e ela meio que travava, ficava Tava vermelha, branco. aí eu ouvia e me aproximava. Mas o ideal é que quem fala inglês fique mais disponível ali para o cliente do que quem não fala. Mas eu gostava, sempre gostei de limpar banheiro, então eu preferia ficar, gastar esse tempo no banheiro e caso eu escutasse, eu chegava mais junto, né? Entendi. Mas essa parte de habilidades eu acho super rico, entendeu? Cada um tem um tipo de limpeza, tem um jeito de limpar, tem um jeito mais simpático, tem outro que é mais seco, tem um que gosta mais de dirigir. Eu sempre dirigia, porque eu não gosto de ser carona de ninguém. Então, eu sempre dirigia, mas aí, em compensação, eu não tinha tempo para responder, então, às vezes, ela dirigia para eu ir respondendo os clientes, entendeu? É porque eu sou meio controladora, Ah, não, não mas o entendi. ideal seria que ela, por exemplo, dirigisse enquanto eu respondia os clientes, mas como a gente criava já as mensagens prontas, né, já ajudava bastante, ela só pegava e enviava. Então, isso também ia desenvolvendo ela na parte do inglês, que era bom, né? Ela entendia tudo, ela entendia quase tudo, ela só não falava, entendeu? Também é Tem um... vários níveis, né? Tem vários níveis de língua. Tem gente que entende e não fala, tem gente que entende pouco e fala mais, né? Depende do tempo, mais ou menos, que está nos Estados Unidos. O ouvido é muito bom, mas a fala não. Aí tem gente que trava, tem gente que não tem vocabulário. Então tem vários níveis, né, de inglês. O dela ela entendia muito bem, mas até indiano ela entendia melhor que eu, mas falar ela não soltava. Ela tinha trava. Então eu acabava, né, tomando a frente nisso. Mas eu acho muito legal essa complementação de habilidades. Entendi. Mas se as duas não tiverem inglês, você acha que é um problema grande? Ou você acha que dá para desenrolar? Não, como a gente sempre fala aqui, a língua é importante ter? É, com certeza. Você cria mais independência, você tem mais liberdade na hora de falar com o cliente, rapidez. Porém, não vai ser isso que vai te travar, entendeu? Tem muita gente que tem schedule aí e fala aquele inglês básico. O foco é sempre falar o inglês básico com as expressões e o vocabulário do house cleaning. O resto você vai desenrolando com o tempo, você vai aprendendo, vai ouvindo. O cliente geralmente tem as mesmas perguntas, você vai ouvir as mesmas respostas, né? O inglês é muito padrão. Então, uma vez que você entra no ramo, fica bem mais fácil de entender. Ah, legal. Então, eu acho que a chave do que a gente está falando até agora é conhecer também um pouco da pessoa com que você vai fazer sociedade. Porque para você Sim, é o entender. mais importante. Quanto menos você conhecer, mais detalhado tem que ser seu pacto inicial. Sim, Entendeu? Mais certinho e mais controle tem que ter. Por exemplo, vai ter que ter mais controle do que está sendo recebido, do que está sendo dividido, dos gastos, tudo isso vai precisar do trabalho, porque um schedule não é só o cliente. Você vai chegar em casa, vai ter que comprar produto, vai ter que lavar pano, vai ter que lavar mop. Então, isso tudo vai ter que ser muito bem dividido para não ter problemas futuros e transparência nessa sociedade aí. entendi. Então, você chegava, por exemplo, até ver como ela limpava antes de, se, por exemplo, vou fazer uma sociedade, e acompanhá-la numa limpeza para ver se limpa bem. Ou você acha que isso tanto faz? Eu acho que você não vai fazer uma sociedade sem
sem conhecer nada da pessoa, entendeu? Uhum. Vocês podem ir trabalhando juntas, geralmente uma tem casas e está começando agora, então vale a pena levar essa pessoa que quer fazer parceria, ou que você conheceu, era sua helper, e você quer que ela se torne sua parceira, entendeu? Tem várias situações, vai ser difícil duas helpers do nada quererem uma parceria se elas já não tiverem uma convivência ou um conhecimento ali uma da outra. Entendi, legal. Então, você, no mínimo, você tem que, né, a pessoa tem que complementar ali, olha, eu faço limpeza há tantos meses, há tantos anos, e quero ter minhas casas, só que eu não tenho condições de ir sozinha, entendeu? Uhum. E isso geralmente é uma proposta feita de helper para dona de schedule? É porque. Não, não. Ou vocês estão começando juntas. Tem muita gente que sai como eu, saí do Brasil, pensando em empreender na limpeza, mas eu não tinha noção de que tamanho ia chegar, mas eu já tinha ideia de que poderia ter casas, só que eu estava no mesmo nível dessa minha sócia de aprendizado, entendeu? A gente Hum. estava no mesmo nível da técnica de limpeza. Então não seria, eu não poderia falar, olha, eu sei mais do que você, olha, estão anos-luz de limpeza de você e você não sabe. Não, a gente estava no mesmo nível. Agora, né, a grande coisa, o grande benefício de ter um schedule, geralmente, é você poder ter seu estilo de trabalho, né? Coisas que as helpers, não só a parte financeira, mas as helpers reclamam que não conseguem, por exemplo, não concordam com várias coisas que o dono de schedule faz. Então, o grande benefício de ter seu próprio schedule é esse, até além de comprar casas. Então, por que é importante você achar um parceiro ideal? Porque às vezes esse outro parceiro também não vai complementar esse teu estilo, Sim. né? Ele não vai estar ali junto. Ah, olha, eu não gosto de limpar banheiro, não tem jeito, e o outro também não gosta, e aí ficam os dois insatisfeitos. Então, até isso tem que ter uma parceria, uma complementação, senão não funciona. Senão uma das partes, uma hora ou outra, vai sentar e vai conversar dizendo que não vai rolar. É como a gente disse, conhecer a pessoa. E, e um outro ponto que eu queria saber é, e a helper ou a dona de schedule que está procurando uma sócia? O que você acha que ela tem que procurar nessa sócia e onde ela tem que procurar se ela quer uma? Olha, geralmente, helper e dona de schedule, elas se comunicam por grupos no Facebook ou grupos no WhatsApp. É, é complicado você chegar e botar um anúncio assim, procuro sócia. Não tenho schedule, eu gostaria de fazer parcerias. Porque vai chegar gente de todos os níveis. Você pode até fazer um estilo de triagem e falar, olha, eu quero pessoa tal. Por exemplo, eu não tenho filhos, eu não era casada, então eu tinha outro pique, eu tinha mais tempo, né? Então, se eu fizesse uma parceria com alguém que tivesse filhos, que fosse casada, que, sei lá, tivesse um outro tipo de emprego antes, seria um desnível muito grande de pique, né? Sim. Então, você tem que ver tudo isso que pode te causar problemas no futuro, sabe? Fazer uma parceria com alguém que tem 4 filhos é complicado, porque essa pessoa vai ter o tempo mais limitado. Ela vai ter que voltar, talvez, 3 horas da tarde para buscar o filho na escola, para receber o filho. Assim como também fazer parceria, por exemplo, eu tenho filhos, e aí eu faço parceria com outra que tem filhos, e a gente termina o nosso dia às 3 horas da tarde, também é uma parceria legal, porque vocês têm o perfil ali parecidos. Agora, você precisaria realmente encaixar esse perfil para não ficar uma coisa muito discrepante. Uma que vai trabalhar mais porque ela não tem filho, não tem marido, e a outra que está ali com mais filhos e tem uma família para cuidar. Então, você precisa casar isso também. E aí que dá um início a uma discussão, né? O fato de você Exatamente. não balançar isso Aí daí. fica, você não sabe que eu tenho filho, eu não tenho tempo para isso. Aí a outra fala, mas eu não tenho culpa. A gente falou sobre.
Enfim, são coisas, tudo que possa causar conflitos, isso tudo tem que ser discutido antes para a parceria vingar, senão não vinga. Faz sentido. Bom, é ótimo analisar já isso antes. E um outro ponto é sobre lucro, Thelma. Eu estava pensando também aqui, fazendo uma conta, né, pensando, e vamos supor que você é uma dona de schedule, que tem ali sua renda de, sei lá, US$ 4.000 por mês. Se você chamar e entrar com uma sócia, você vai dividir 50-50, certo? Se por algum acaso ela entrar e vocês dobrarem o trabalho, agora que são duas, não vai para 8.000 e não fica meio a meio, por exemplo, 4.000, ficar elas por elas? O que pode acontecer é você ser responsável por uma equipe e ela ser responsável por outra, porque aí são formas de você aumentar a empresa e continuar ali com a sociedade, entendeu? Porque você divide um pouco a responsabilidade. Então, vocês duas não precisam exatamente trabalhar juntas. No começo é bom porque você não precisa, você criaria seu nome com, vamos dizer, uma probabilidade maior de excelência, porque você teria uma outra pessoa se dedicando à mesma coisa que você, mas depois de um tempo, com um número maior de clientes, você poderia, como aconteceu, né? Eu poderia ir com uma equipe, a outra pessoa vai com outra, mas já tem o nome ali meio que estruturado. Então, você pode ampliar nesse sentido, entendeu? Ou uma controla mais a parte administrativa, como foi o caso de um aluno também, ele não participa da limpeza, ele só capta cliente e administra. E o outro, o parceiro dele, vai com a helper. Então, assim, a parceria pode partir de vários pontos e de maneiras diferentes, contanto que as duas pessoas estejam de acordo, e eu acho que a tendência é crescer, pode crescer, né, de várias formas, inclusive dessa, não, eu não gosto da parte braçal, gostaria só de administrar. Ou eu não gosto da parte administrativa, não falo inglês, gostaria mais de limpar. E aí você fica, né, vocês podem entrar num acordo para dividir mais igualmente esses papéis. Entendi. Você com a sua sócia, vocês faziam as duas, limpavam e as duas procuravam cliente. Exatamente, as duas. As duas eram no mesmo nível, assim. A gente sentava e pensava nas melhores formas de captar. Como eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu tinha um conhecimento um pouco maior, e por causa do inglês também. Mas ela me ajudava na limpeza e também na organização e tal, e na divulgação. E beleza, e como que você decidia se era mais importante a pessoa continuar com uma equipe com você ou se era mais importante ficar na parte administrativa? Porque eu acho que chega uma hora que essa parte administrativa não tem tanto trabalho, ou tem, você acha? Tem. Tem bastante, né? Sempre tem mensagem de cliente, ou muitas vezes reclamando, ou muitas vezes perguntando para remarcar, pedindo para cancelar, cliente pedindo coisas, informando coisas, olha, eu vou deixar a chave tal. Sempre tem muita demanda de cliente. É lógico que os aplicativos, a comunicação diminuem esse tipo de exigência do cliente, né? Exigência de confirmar horário, dia e tal. Mas mesmo assim, sempre tem aqueles que são mais desorganizados e eles vão te mandar mais mensagens, vão exigir mais do seu tempo. Então, sempre tem muita demanda para administrativo, para comprar produto, o produto acaba muito rápido, uns acabam mais rápido que o outro, você pode até fazer um estoque em casa, mas sempre você vai ter que estar renovando. Aspirador que quebra, você tem que levar no conserto. Captação de cliente que, né, tem que sempre estar captando. Então, isso tudo exige bastante. Ligação que cliente faz durante o dia. Então, isso tudo exige bastante. Então, o administrativo trabalha bastante. Se isso for dividido, ótimo, né? Diminui um pouco a carga de uma. Mas se não for dividido, a pessoa que fica responsável por isso tem que saber lidar com a outra parte para não ficar muito misturado e você ficar super sobrecarregada.
Uhum. E você acha que isso daí deve ter se dividido a partir de quantas casas? Porque, assim, se tiver 5 clientes, 10 clientes, eu acho que não pega tanto assim, né? Mas quando começa a escalar no schedule, ficar um schedule Na maior. verdade, eu acho que eu acho diferente. Eu acho que isso tem que ser dividido desde o começo. Porque, por exemplo, se eu deixo para dividir só depois de, sei lá, 20 clientes, dividir quem vai lavar o pano, quem vai comprar produto, quem vai atender ligação, quem vai. Aí você já está no pique ali, você já está ali na adrenalina, no sufoco, porque é muita demanda, né? A gente sabe que tempo nos Estados Unidos é muito curto, então essas coisas precisam ser ajeitadas enquanto está na calmaria. Depois, quando começar as coisas acontecerem, aí já vai ter costumes de uma, já vai ter costumes de outra. Então é bom já deixar isso tudo resolvido antes de começar a bombar de cliente. Perfeito, entendi. E você tinha falado para mim no começo do podcast, acho, que tinha uma pergunta de alguma aluna que ela mandou, que você ia Isso, até ler isso. para Que eu responder. achei bem interessante aqui. Deixa eu ler aqui, foi no Instagram, ela me mandou e eu achei bem interessante. Ela botou assim: já abri minha empresa, estou buscando uma sociedade apenas para trabalhar comigo. Ela não terá custo. Qual a porcentagem que devo dar à minha sócia? Na minha opinião, ou é metade, ou ela não é só sócia, ela é a sua helper, tá? Então, já abriu empresa? Empresa é barato para abrir, então não é uma grande coisa a se destacar, a não ser que você vá captar tudo, entendeu? Captar clientes e ela só vai trabalhar. Aí você chama uma helper, entendeu? Ou você chama uma helper fixa e dá um valor a mais para ela, entendeu? Pela performance ou pela liderança, mas não tem muito o que fazer. Ou você chama uma sócia para dividir de igual para igual, tanto o trabalho como os lucros, ou você chama uma helper fixa que fique ali com você o tempo todo, né, como se fosse realmente uma funcionária. Mas essa questão essa coisa de dividir 30% para uma e você com 70%, eu sinceramente acho que não vinga. Não Tanto vinga. porque a pessoa vai ficar pensando que é injusto, né? Ela está numa sociedade em posição de helper, então ela recebe os Exatamente. benefícios de uma sociedade, não recebe os benefícios de uma sociedade nem de uma helper. Então, Ela só está presa, ela só está exato. presa, ela está ali se dedicando por algo que não, entendeu? Quando for vender esses clientes, ela vai ter direito? Quando você for repartir o lucro, ela vai ter direito? Ou ela só vai ficar na parte que é do crescimento, né? Porque a parte do crescimento ela é dolorosa, ela muitas vezes não vê o lucro de cara. Você está captando, você está comprando produto, está comprando equipamento novo. Então, às vezes, esse tempo ela vai sofrer com você e depois na parte do lucro, quando tiver bastante casa, ela vai ter direito a isso? Então, sinceramente, ou começa 50-50 ou contrata uma helper fixa, dá uma porcentagem a mais de performance, deixa isso claro para ela e pronto, você tem uma helper e não uma sócia. Exato, porque senão fica até injusto, né? Eu não Tem, acharia legal se eu tivesse sociedade, tivesse o peso de tudo isso. inclusive, tem uma aluna que ela me mandou mensagem hoje falando que ela vai ter uma parceria em trio. Isso eu nunca vi, mas ela vai ter em trio e elas eram helpers, são helpers e elas se juntaram para fazer essa parceria. Não falo que não vai ser uma boa, mas precisa desse pacto muito certinho antes, porque são três pessoas para dividir um lucro que no começo já vai ser pouco. Então, essas pessoas vão ter que se bancar, né? Então, é preciso estar bem claro de como vão proceder, né? Para não uma se sentir ali diminuída, se sentir prejudicada e dar errado, né? Sim. E o volume de schedule dela, de casa tem que ser maior dela. Então, se uma Com pessoa, certeza. uma pessoa faz. Cada uma tem que ir para um time, né? Porque trabalhar junto, assim, elas podem. Tem gente que trabalha de 3 e faz 6, 7 casas por dia. É possível? É, mas o lucro seria bem maior. Lógico que isso leva tempo, né? Porque vai ter 3 schedules, mas o lucro seria bem maior se elas conseguissem se dividir e formar 3 schedules assim diferentes, né?
Sim, depois até para perguntar para ela no que está dando, né? Se ela está desenvolvendo, se está dando certo, para trazer aqui. É, exatamente, ela é da Califórnia. Eu vou perguntar para ela como é que. Posso até fazer uma entrevista com ela para ver como é que ela vai desenvolver isso, porque é complicado. Com um já é complicado, imagina com mais um, né? Tem que ter uma sintonia muito boa ali de trabalho e de personalidade. Sim. É, eu acho que pode sair bom, né? Porque às vezes meu pai, ele também tem um negócio e, e às vezes eu acho que o negócio dele só deu certo porque eles são em três sócios, né? Porque aí um cuida da parte administrativa, o outro é muito bom em tecnologia e o outro ele é muito bom na parte de ver o futuro da empresa, né? Então ele vai prospectar clientes, vai conversar então na parte burocrática, na técnica e na de marketing, de visão. Acho que pode É dar bem certo. legal. Essa parte de complementar habilidades é muito legal, porque você não precisa exatamente contratar alguém, alguém está ali com as habilidades que você não tem para te ajudar a crescer. Então, isso pode ser muito bom. Não pense que você vai dividir o lucro. Quem pensa que vai dividir apenas o lucro tem a cabeça muito pequena. Você tem que pensar que vocês podem crescer tanto que você sozinha não seria capaz. Então, você pensa que uma outra pessoa pode te ajudar a crescer muito mais e ter um lucro muito maior do que você, né, ficar pensando que vai dividir um lucro, que é teu dinheirinho ali. Não. Pensa que ela vai te complementar. Tem até um joguinho, né? Que é um mais um dá três, né? Duas cabeças criam uma terceira cabeça que pensa melhor do que as duas separadas. Então, eu acho que isso é bem legal você pensar. Às vezes, a parceria te acrescenta tanto e vice-versa, que vocês criam uma terceira mente, né? Que é muito mais forte do que vocês duas separadas. Sim, e eu acho que até para segurar, às vezes, tipo, eu não sei, eu posso estar falando besteira, você me corrige, mas estou doente, ou quero tirar um tempinho de umas, sei lá, uns 3, 4 dias para eu viajar para cá ou ir para lá, as outras duas seguram, né? É muito menos estressante, acho. Por exemplo, quando eu tinha sócia, eu nunca cancelei limpeza, nunca. Quando eu passei a ter helper, já tive que remarcar porque a pessoa faltou, não consegui botar outra no lugar, e aí eu tive que ir fazer as que eu conseguia e a outra eu tive que botar para o dia seguinte para, entendeu? Para remanejar ali para eu não para eu tentar fazer as duas e não deixar as três sem fazer, entendeu? Então, essa confiança, essa confiança mesmo de que a pessoa não vai te abandonar, não vai, que ela está ali engajada no seu negócio, isso traz uma paz. Porque eu não tinha que ter medo que a pessoa não fosse, ou que ia inventar uma dor de barriga, entendeu? Eu tinha muita confiança nisso. Então, essa Sim. parte é muito legal, porque você sente que a pessoa está ali engajada no mesmo esforço que você, no mesmo nível de esforço que você. Sim, eu acho que a gente consegue até pegar como exemplo aqui o Fernando e o parceiro dele, né? Porque eu tenho a leve sensação que eles não teriam conseguido tanto a casa se eles não tivessem ali juntos. Eu tenho a leve Exatamente, um sensação. complementa o outro. E os dois, até você perguntou do inglês, os dois não falam inglês. E em nenhum momento foi um empecilho para eles, Sim, né? Lógico, você quando chega nos Estados Unidos, você vai soltando, aí vai pegando uma palavra ali, uma palavra aqui, e vai se desenvolvendo, né? Vai entendendo melhor. Então, isso não pode ser um empecilho, lógico, você tem que sempre evoluir, mas não vai ser um impedimento para você. E a questão deles dois um, né, se sente mais à vontade no batente lá e o outro se sente mais à vontade na parte digital, na parte de captação, na parte de administrativa. Então, isso é muito saudável, né? Quando um não está fazendo a outra coisa obrigada e está fluindo bem, é sinal que a sintonia foi legal, a sintonia está sendo legal. sim. Aí, tanto que deu aquele depoimento legal pra gente do projeto Ela, né? Exatamente. 25 casas em 4 meses. Em 4 meses sem falar inglês. Bem legal. Sim, é. E isso eu acho que também serve para marido e mulher,
que querem trabalhar junto, eu acho que é uma boa. E, e pode. Marido e mulher, na minha opinião, tem que ser ainda mais detalhado. No começo fica todo mundo, né? Ai, não, legal, vou trabalhar com meu marido, com a minha esposa, e depois os problemas que você leva para casa acabam afetando o seu relacionamento pessoal. Então, vocês precisam ter bem separadinho o que cada um vai fazer para não, né, gerar esse tipo de atrito também e acabar. Já vi muito casamento acabar com marido e mulher no schedule, bastante. Sim. É, É. afinal, a mulher já sai batendo com um pedaço de pau na cabeça do homem. Mas você não acha que isso daí não é E um. se tiver algum homem assistindo, gente, a mulher sempre tem razão. Bom, tá, ok, ok. Vamos Ok, continuar aqui. Fernando, o podcast é do Brilhando, então eu falo que a mulher sempre tem razão e acabou. Depois a gente conversa. Os alunos homens que me desculpem. Que se vire. É, eu até vi outro dia uma postagem que o pessoal tava falando que, gente, com meu marido, não sei das quantas, no Covid, o nosso casamento acabou. Aí eu vi um monte de gente falando embaixo assim, o seu casamento já estava acabado antes do Covid, o Covid só veio para dar uma ajuda. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Então, acho que manter uma comunicação sempre perto, acho que pode ajudar também eles bastante nessa fase, né? A comunicação, na verdade, ela é a chave de qualquer relacionamento humano, né? Sim, Seja no profissional ou no pessoal. Falei tipo Faustão, né? Mas é super útil porque evita você ficar resolvendo, evita que você crie problemas futuros. Então, você já deixa claro desde o começo como é que vai funcionar. Lógico que você vai ter que ir se adaptando, mas aí as adaptações são bem menores. E se realmente não for funcionar, vocês têm que sentar e conversar mesmo com toda a conversa, a adaptação, por que que não funcionou. Então, eu acho que essa também é a grande questão com o cliente. Você esperar o cliente te falar que não quer mais a limpeza, ou esperar o cliente te enrolar, é porque faltou a comunicação, faltou o pedido de feedback, faltou você estar ali presente, perguntando como é que está, se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa que pode melhorar. Então, a comunicação é a chave de qualquer relacionamento pessoal, né, entre pessoas ou profissional que lide com pessoas, é você saber se comunicar sempre, comunicação clara e sempre estar ali, né, trocando informações de como está, o que que a pessoa está sentindo, o que que está acontecendo. Às vezes você cobra de uma helper, por exemplo, uma coisa e ela não estava no dia bom, está passando por dificuldades, então isso tudo você vai precisar saber lidar, né? Com sócio, com helper, com cliente, né? Tudo isso daí a gente vai ter que saber lidar. exatamente. Augusto Thelma Cury. Foi demais, cara. Escrever Não, um mas livro. tá certo, tá certo. Você falou muito bem. Mas, bom, pessoal, acho que a gente vai chegando aqui no fim do BrilhaCast. A gente Se falou tiverem alguma bastante. dúvida, coloquem aqui que pode ser o tema do nosso próximo podcast. Exatamente. E, então, você quer fazer um resumo para nós por cima aí sobre ter ou não sócio? Qual a sua opinião final? Claro, bom, eu sou a favor de ter sócio ou sócia, desde que tenha desde que tenha sintonia entre vocês, seja a complementação de habilidades ou seja de personalidade, tem que ter algum tipo de sintonia, como se fosse uma entrevista de emprego mesmo, cada uma vai fazer as suas perguntas, porque isso é muito necessário. E também a questão do pacto, é preciso que vocês tenham tudo alinhado, tá, decidi que eu vou ter uma sócia. Tenha tudo alinhado, não confie que a outra pessoa vai pensar do mesmo jeito que você daqui a um ano, daqui a 6 meses. Então, vocês precisam ter esse pacto bem alinhado entre vocês duas
para não ocorrer mal-entendidos. Isso acontece, eu acho que já aconteceu com todo mundo, você às vezes espera demais e não tem aquele retorno e acaba se frustrando, se decepcionando, e na verdade a culpa é sua por você ter esperado demais. Então, isso tudo precisa ser alinhado antes da parceria, tá? Começou sozinha, contrata uma helper com performance, que é muito útil, porque a pessoa se sente reconhecida ali. Então, se você não quer ter uma sócia, olha, eu não quero ter uma sócia porque eu acho que eu vou perder dinheiro, porque eu não me dou bem com as pessoas, tem isso também. Tá, contrate uma helper, né? E se for fixa, se você já tiver uma quantidade de casas para ser fixo, dá uma porcentagem de performance para ela, 10%, 20%, que isso vai fazer com que ela se sinta mais parte da sua empresa do que simplesmente uma funcionária que pode ligar e falar assim, olha, não vou hoje, tá? E te deixar na mão. Então, esse engajamento com a helper também é muito necessário para você não estragar o nome da sua empresa, o seu trabalho, né? Todo o desempenho desse seu schedule que está crescendo. Arrasou. Ótima resposta, eu gostei. Então, beleza. Tem mais alguma coisa para acrescentar? A gente pode finalizar aqui. Estou com fome. Tá, vamos terminar logo. Tem que comer, mano. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um BrilhaCast. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês, como a Thelma disse, tiverem algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Deixa um like aí no vídeo. Para quem está no Spotify, recomenda para alguém para poder assistir também. Foi um prazer. Até mais. Meu nome é Fernando e Thelma Oliveira, um beijo para vocês. valeu.